Toda a gente que está na sala já esteve aqui ainda há bocado? Há alguém que seja a primeira vez que está aqui? Para eu saber se é preciso recapitular alguma ideia ou só se é continuar de onde parámos. Toda a gente que está cá dentro já cá esteve, não é? Então, como eu estava a dizer, nesta segunda parte vamos ler um bocadinho mais de texto, vamos tentar pensar um bocadinho mais sobre a teoria, por assim dizer, do assunto, se bem que chamar teoria a uma coisa que é inspirada por Deus é capaz de ser um bocadinho forçado, mas pronto, a parte teórica que consubstancia algumas destas ações que nós falámos, ainda há bocado que aplicámos na prática. Importante dizer que nós vamos apresentá-las de uma forma regrada e direitinha, mas nós não as descobrimos todas assim direitinho, como vocês perceberam ainda há bocado. Há coisas aqui que vão ter que apresentadas, sim, isto é uma coisa que faz todo o sentido e tal, e há coisas aqui que se calhar a gente percebeu há 3 meses. E se calhar há algumas que ainda estamos a tentar perceber como é que implementamos. Exato. Outras terão sido aprendidas há 10 anos. Portanto, nós estamos a resumir o assunto. A outra coisa que é importante dizer é que nós estamos a fazer isto em nível amador. O que é que eu quero dizer com em nível amador? Não estamos a esmiuçar isto como se fosse um curso de pedagogia na universidade, não é? Portanto, vamos manter isto de uma forma simples, prática e perceptível, mas depois, na discussão que eventualmente possa surgir, podemos ir um bocadinho mais a fundo. Portanto, nós usámos a mesma ideia que o Joshua White usou na sua brochura, por assim dizer, no seu livreto, que os 10 princípios da verdadeira educação, que é um bocadinho a simular a ideia dos 10 mandamentos de Deus, mas aqui para a educação. Na realidade, nós não temos 10 pontos, temos um bocadinho mais, mas é a mesma ideia. Voltaste a compilar o sistema para 10. Tínhamos mais, portanto, já compilou. Portanto, estão aqui 3 ideias de propostas de literatura. Volto a dizer aquilo que dissemos ainda há bocado. A base do verdadeiro ensino é a Bíblia, que é a luz maior, e existe coisas suficientemente escritas no espírito de profecia, educação, orientação da criança, lar adventista, mente, caráter e personalidade, testemunhos para a igreja. Comecem a ler, não vão precisar de ler nenhum destes se entenderem a fundo o que esses dizem. O que estes fazem é trazer às vezes uma visão prática do que aconteceu na realidade e percepções que algumas destas pessoas que estavam envolvidas no campo da educação a compilar com esta ideia da verdadeira educação. Ok? O Fontes Vivas ou Cisternas Rotas, ele vai fazer... E os estudos em educação, eles são sequenciais. Portanto, o Fontes Vivas ou Cisternas Rotas primeiro, os estudos em educação cristã a seguir. E, no fundo, eles vão fazer... O Sutherland faz um estudo do que aconteceu com a educação ao longo do tempo. O Fontes Vivas ou Cisternas Rotas vai começar com o Éden e os estudos em educação já está na altura da América, portanto, do aparecimento da América e a educação nessa fase. E o que é muito interessante nestes livros é que eles fazem, de facto, este comparativo que nós falávamos ainda há bocado, entre a verdadeira educação e a falsa educação. E ele mostra como os dois sistemas foram correndo ao longo do tempo e de como um sistema foi ganhando prevalência e o porquê, não é? E de como a sociedade se foi adaptando a este sistema de falsa educação para cumprir com este objetivo de, obviamente, denegrir o plano de Deus para a salvação do homem. Portanto, lá está, há alguns princípios da verdadeira educação. Isto não é exaustivo. Se houver alguma coisa que vocês consideram que é muito pertinente, mas não está aqui, podemos falar no fim. Portanto, há alguns princípios da verdadeira educação. Okay? Se aí atrás não conseguirem ler bem, cheguem-se mais cá para a frente, há lugares que chegam. Portanto, vamos um a um. Portanto, a verdadeira educação é redentora. É redentora. Este é o objetivo número 1 da educação. Ela tem que ser redentora. Nós víamos ainda há bocado que sem compreender a ciência da verdadeira educação não podemos ter um lugar no céu. Ou, por outras palavras, precisamos de entender a ciência da verdadeira educação se queremos ter um lugar no céu. E esse é o primeiro papel da verdadeira educação. Portanto, o primeiro princípio, ela tem que ser redentora. Tem que ter como objetivo colocar-me dentro dos portões do céu. E faz isso respondendo a esta pergunta, por exemplo, dirige o estudante para o único que pode salvar? Se a minha educação tem o foco nas ciências dos homens,
se a minha educação tem o foco nas proezas dos homens e na filosofia dos homens, ela não me está a dirigir para o único que pode salvar. A outra coisa que ela tem que fazer é restaurar. Tem que transformar o meu caráter para ele se assemelhar cada vez mais ao caráter de Cristo. E isto pode ser uma questão importante, por exemplo, quando nós, em homeschooling, escolhemos um currículo para os nossos filhos. Eu vou escolher um material para ele ler. Seja um livro de histórias, seja um livro de uma banda desenhada, seja o currículo de matemática ou o currículo de inglês. Se essas peças que eu estou a trazer para dentro de minha casa, para eu ler, porque eu também estou a ser educado, ou os conteúdos que eu vejo na televisão, se eu ouvir televisão, se estes conteúdos que eu trago para dentro da minha casa estão a tentar ensinar qualquer coisa, mas não me levam a pensar no Deus Criador e no Deus Redentor, então temos aí uma resposta quanto à qualidade desse currículo para ele entrar para dentro da nossa porta. Portanto, frase de apoio: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. O verdadeiro objetivo da educação. Se as fontes que eu leio dizem Deus não existe, ou levantam a dúvida contra a existência de Deus, não podem nunca estar a restaurar a imagem de Deus. Antes, pelo contrário, estão a pôr em dúvida a existência de um Deus Redentor. Podias ter passado. Princípio número 2. A verdadeira educação envolve o desenvolvimento harmonioso de todas as partes do ser. Isto é mais ou menos consensual. Este é um princípio que provavelmente já todos vocês com o qual todos vocês contactaram, não é? Portanto, o físico, o mental e o espiritual. Muitas vezes nós achamos, falta o social. Não, na realidade, o social está dentro do espiritual, porque Deus criou-nos seres sociais. Deus criou-nos seres relacionais com Ele e uns com os outros. Portanto, física, mental e espiritual. A verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo o dever. É o preparo do corpo, mente e intelecto para o serviço divino. Essa é a educação que perdurará para a vida eterna. Portanto, agora, se vocês pararem para pensar, ok? Parem para pensar, porque se calhar vocês ainda não absorveram esta ideia. Eu também não a tinha absorvido. A palavra-chave é harmonioso. E nós ainda há bocado dissemos que há um sistema de verdadeira educação e um sistema de falsa educação. O sistema da falsa educação não nega o desenvolvimento de alguma destas partes obrigatoriamente, mas pretende que ele não seja harmonioso. E agora vou-vos dar um exemplo prático. Quantas pessoas aqui foram à escola? Boa. Quantos de vocês é que passaram, quando estavam na escola, em média, se calhar, 6, 7 horas por dia, sentados a uma secretária? O foco está no desenvolvimento de quê? O desenvolvimento mental, intelectual. Uma criança de 6 anos tem a energia toda a explodir. Uma criança de 6, 7 anos não consegue estar funcionalmente, não é isso que o seu desenvolvimento pede, naquela fase, estar 7 horas em frente a uma secretária. Quando nós fazemos isso, até podemos achar, cuidado aí com os pés, cuidado com os pés. Quando nós fazemos isso, até podemos achar que estamos a ajudar muito aquela criança, porque ela de facto está a aprender as ciências e as matemáticas e as geografias e as histórias e o domínio da gramática e por aí fora. O que nós estamos a fazer é a educar da maneira que o diabo quer. Não há outra maneira de dizer isto. Nós estamos a educar como o diabo quer, que é focar-nos no desenvolvimento de uma característica para o qual o cérebro não está preparado naquela fase, empurrar para lá para dentro o assunto à força, de maneira que nem essa parte fica bem conseguida, porque o cérebro não está desenvolvido para essa fase, nem, por exemplo, outra fase que podia estar a ser trabalhada nessa idade, está a ser estimulada. Então há um atrofio das duas partes. E achamos que estamos a educar muito bem, quando na realidade o que nós estamos a fazer é a corromper um desenvolvimento harmonioso. E isto é o que o diabo quer. O diabo não quer que a gente diga, não fazes desporto nenhum, está mal. Não, faz um bocado de desporto. Mete-lhe 2 horas de educação física na semana e ele já acha que está a fazer desporto. E depois diz aos pais que eles estão a aprender as ciências e as filosofias e as coisas do mundo. Portanto, a palavra-chave é harmonia. E a falsa educação quer estragar estes equilíbrios. E é interessante que Ellen White ainda nos põe a perspectiva da harmonia mais
mais contraditório àquilo que nós vemos hoje em dia acontecer nas escolas, não é? Convém a seguir das fases? Respeitar as fases? É isso que tu vais dizer, não é? Não. Ok. Se repetirmos também não faz mal, não é? Continua. Nós pomos uma criança a aprender a ler, a escrever, os números e tudo isso, quanto mais cedo melhor, não é? Que é para estar bem, socialmente e por aí fora. Mas na realidade o que Ellen White nos diz é até aos 8 ou 10 anos, deixem-nos correr lá fora. E nós lemos recentemente que há estudos que comprovam que as crianças a quem foi permitido desenvolver a parte física com toda a sua componente tranquilamente até aos 8 anos têm muito melhores resultados académicos posteriormente. E aquilo que nós nunca nos podemos esquecer e que muitas vezes nos esquecemos, sobretudo quando temos aquela filosofia de trazer a escola para dentro de casa, como falávamos ainda há bocado, é que é muito importante fazer o currículo da matemática e do português e das ciências e às vezes começamos a negligenciar esta parte. Não é? O dia está a ficar muito rápido, faz só uma oração, não estejas aí a perder o tempo com o culto familiar. Faz só uma oração e anda para a frente que temos que ir tomar um pequeno almoço, por exemplo. Não é? E lá está o diabo a conseguir fazer a falsa educação. Agora, a verdadeira educação prepara para e envolve em serviço altruísta. Isto é uma verdade beabá para quem conhece a realidade da Igreja e conhece a teoria da Bíblia, mas muitas vezes isto é negligenciado. Digam, aqueles que frequentaram meios tradicionais de educação, quantos de vocês é que foram treinados para serviço altruísta? Quantos de vocês? Levantem as mãos. Quem é que foi à escola pública, como eu fui, por exemplo, ou a uma escola privada qualquer, e nessa escola foi preparado para um serviço altruísta? Na escola pública ou numa escola privada? Pública? E foste preparada para um serviço altruísta? A sério? Ok. Depois temos que falar. Quem é que quando foi à escola tinha educação física? Não é? Tinha que fazer. Isto é uma ideia que vai aparecer um bocadinho mais à frente, mas eu vou abordá-la já por causa desta conversa. Quem é que tinha educação física? Quem é que nas aulas que teve de educação física, algumas delas jogou futebol, ou basquetebol, ou handball? É um desporto altruísta ou egoísta? O objetivo é quê? Para eu ganhar, o que é que tem que acontecer ao outro? O outro tem que perder. A escola ensina aquilo que Cristo não ensinou. O que Cristo ensinou é, eu estou aqui para servir, nem que seja às minhas custas. Eu estou aqui para servir, nem que seja às minhas custas. Se eu ficar mal, não está mal, desde que tu fiques bem. É isto que é o verdadeiro altruísmo. Eu estou disposto a perder o meu tempo, eu estou disposto a perder a minha posição social, eu estou disposto a sacrificar alguma fonte de rendimento, eu estou disposto a, em prol de servir o próximo. É isto que é verdadeiramente o altruísmo. Mesmo as componentes académicas, as disciplinas que nós aprendemos na escola, elas visam dar-nos um emprego. É isto que elas visam, este é o objetivo principal delas. O objetivo nunca está, o foco de tudo aquilo que nós aprendemos na escola tradicional é como é que eu me vou safar com estas ferramentas que me estão a dar no futuro. Dificilmente, e eu não estou a dizer que isto é impossível, mas dificilmente nós apanhamos um professor que nos ensina a usar essas ferramentas em prol dos outros. Mas verdadeiramente altruísta, não só, ok, eu posso ser médico ou enfermeiro e eu estou obviamente a trabalhar em prol dos outros, não é? Mas na realidade o meu grande objetivo é o meu ganho pessoal porque eu quero ganhar o meu ordenado. Normalmente nós não temos uma visão na educação tradicional focada na missão. Porquê? Porque aquele princípio que falámos no princípio, que tem que ser redentora e transformadora, não existe. Portanto, não é o objetivo do diabo, não é o objetivo do diabo criar um exército de pessoas missionárias. Não faz sentido nenhum, era contraproducente, como falámos ainda há bocado. O diabo quer pessoas que estão focadas em si mesmas, em criar causa à volta delas, à custa dos outros, não é? Portanto, o altruísmo, nós falámos ainda há bocado, não é? Portanto, as miúdas a irem ao lar visitar os idosos, isto foi um projeto lá na nossa zona, que foi até patrocinado pela ASI na altura, foi o Ruben Norberga que dinamizou, em que se foi restaurar uma casa de acolhimento para raparigas que têm pais, mas que não podem viver com os pais. Portanto, não sei, alguém teve neste projeto, dos que estão aqui na altura?
Não. Tu faz sentido que tenhas estado, não é? Portanto, a verdadeira educação, a frase não é minha, é inspirada por alguém que foi inspirada pelo Espírito Santo, não é? A verdadeira educação é um preparo missionário. A verdadeira educação é um preparo missionário. Se ela não está a ser um preparo missionário, não é a verdadeira educação. A verdadeira educação é um preparo missionário. Cada filho e filha de Deus é chamado a ser um missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e dos nossos semelhantes. E habilitar-nos para essa obra deve ser o objetivo da nossa educação. É o objetivo. Não é um resultado acessório. Não é um dano colateral de... Não é uma coisa que sobra como resultado de... Não, é o objetivo. Eu plantei a oliveira porque queria ter azeite. Eu plantei a macieira porque queria ter maçãs. É este o objetivo. Opa, eu por acaso plantei a macieira e ela até tem uma flor que eu gosto. Isto é um efeito colateral. Mas o objetivo é ter maçãs. Eu educo o meu filho, cada filho e filha de Deus, eu educo o meu filho para ele estar ao serviço de Cristo. Se a educação que eu lhe estou a dar, 90% do tempo, não cumpre esse objetivo, não é a verdadeira educação. E já agora só fazer uma chega, vocês não têm noção a quantidade de vezes que Deus nos tem, a nós, tentado reeducar neste princípio. Porque nós temos perfeita consciência que nós não fomos educados neste princípio e que não temos esta visão e que não temos esta mentalidade. E Deus de vez em quando tem que nos dizer, não, estás a pensar em ti, pensa nos outros. Então, isto é uma educação não só deles e não só para eles, mas acima de tudo para nós, que temos que desaprender o que aprendemos mal aprendido. O texto diz cada filho e filha. Se eu me considero um filho de Deus, tenho que passar por aqui. Tenho que desaprender 20 anos da minha existência ou 30 anos da minha existência. Foi o que Moisés foi fazer para o deserto. Foi desaprender 40 anos da vida dele e aprender 40 anos novamente, para depois poder estar de facto ao serviço. 40 anos da melhor educação, do melhor sistema educativo da época, serviram para ir para o lixo. Ele depois não usou nenhuma estratégia política, nem nenhuma estratégia militar para tirar o povo de Israel, que era a missão dele originalmente, e ele sabia isso desde miúdo. O Espírito de Profecia diz isso. Como é que nós podemos realmente colocar esta situação no momento em que vivemos? Olha, Espera só um segundo. Toda a gente percebeu a pergunta? Toda a gente ouviu aí atrás a pergunta? A pergunta, resumindo em 3 ou 4 palavras, é: num tempo em que vivemos, que é um tempo não só de tentações por todo o lado e demonstração clara de ganância, e ainda para mais num tempo curto para a segunda vinda de Cristo, como nós acreditamos que estamos, como é que nós passamos o processo de nos reeducarmos a nós mesmos e até reeducarmos os nossos filhos para a verdadeira educação? E depois há aqui um aspecto muito prático que ele está a levantar de uma pergunta que é o exemplo das férias. Eu tiro férias para ir passear e gasto o meu dinheiro numa atitude egoísta, como por exemplo ir ver um país qualquer, ou seja o que for, ou, por exemplo, pego na minha família e não faço uma determinada atividade que até poderia gostar de fazer, mas ponho-a a ter uma atividade altruísta em prol da comunidade, ou de uma comunidade mais carente, ou de uma família mais carente, e uso o meu tempo para isso. É mais ou menos esta a pergunta, não é, Joana? eu acho que todas as coisas são importantes, das que falaste. Acho que todas as coisas, acho que as duas coisas que tu falaste são importantes e devem encontrar espaço no nosso tempo, porque eles também tinham os camp meetings e eles eram importantes porque eles aprendiam uns com os outros. Porque, por exemplo, não sei quem descobria a verdade do sábado e trazia e partilhava a verdade do sábado, não sei. E isto é importante. Por exemplo, nós estivemos nos Estados Unidos e eu podia dizer, foi uma viagem egoísta. Nós trazemos tanta coisa que podemos partilhar que eu não consigo olhar para isso como uma viagem egoísta. Aliás, nós podíamos ter planeado a viagem de uma forma muito egoísta e planeámos de outra forma completamente diferente, precisamente para podermos trazer informação connosco, mas lá está, acho que há espaço para tudo, há espaço para nós aprendermos, né? E o nosso tempo tem que ser equilibrado nessas coisas, lá está harmonioso, como dizia há bocadinho, não é? Temos que encontrar espaço para estar em família, espaço de tempo para estar em família, tempo para aprender e tempo para servir no sentido de nós estamos sempre a servir, se tivermos o mindset, não é? Porque em casa nós servimos, não é? Eu sirvo a minha família ao fazer a comida, eu sirvo a minha família a limpar a casa. Portanto, o serviço tem que estar sempre implícito, obviamente. Mas no sentido mais específico que tu estavas a dizer, que é ir para fora e servir alguém que necessite, não é? Nós temos que encontrar tempo para o fazer também em família. Se tivermos que escolher um e priorizar um, obviamente vamos escolher aquele que mais faça sentido, não é? Naquele momento, tu até podes dizer, olha, mas neste momento até nem sabemos de ninguém que esteja necessariamente a precisar, não é? E então podes encontrar tempo para estar em família. Portanto, acho que é mais um equilíbrio que nós temos que encontrar do que propriamente
qual é que é mais importante? Eles são todos importantes. Qual é que tu priorizas naquele momento? Vai, se calhar, depender um bocadinho daquilo que tu estás a viver especificamente naquele momento. Sim, tinham. E que lá está, são importantes, porque nós aprendemos uns com os outros e vamos descobrindo coisas e podemos partilhar uns com os outros, não é? Vou dar aqui um exemplo muito simples. Se me perguntares a mim, e isto é a minha opinião, se faz sentido eu, como família, gastar 15 mil euros para ir às Maldivas fazer praia, eu acho que isto é a coisa mais egoísta que existe. As Maldivas são um bocado de areia com umas palmeiras. Isso existe em Portugal. Se eu vou gastar 15 mil euros a ir às Maldivas, há qualquer coisa que não está certa aqui. Agora, isto não significa que eu possa ter um fim de semana livre, e a natureza é um dos pilares da educação, e eu não possa pegar na minha família e ir à praia, naqueles 2 dias, não é? Outra coisa diferente é, eu peguei na família, peguei no avião, atravessei 2 continentes para ir fazer praia. Não bate certo. Até porque a praia das Maldivas não vai ser superior à praia do céu. E, portanto, enchi os olhos, lá vou encher mais. Isto é a minha opinião numa resposta muito prática ao que estás a dizer. Ok? Continuamos? Então, a verdadeira educação é baseada na família. E eu vou ler de seguida as 3 frases e depois temos que comentar um bocadinho. Na sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os agentes educativos. E é no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. O lar cristão bem organizado, onde as tenras crianças podem ter aquela disciplina paternal que é a segunda determinação do Senhor, é para elas o melhor lugar. Nem a escola de igreja, nem a escola superior proporcionam, como faz o lar, as oportunidades de firmar o edifício do caráter de uma criança sobre o fundamento apropriado. Nessa frase também eu quero salientar uma experiência que eu vivi com a Rebeca há uns anos valentes. A Rebeca devia ter uns 2 aninhos, talvez, e andava numa fase em que mordia. Ninguém passou por isso, não? Então ela mordia. Era uma forma dela chamar a atenção. Ela não estava a fazer por mal, era uma forma dela chamar a atenção. E eu lembro-me que na altura alguém veio ter comigo, alguém da área da educação veio ter comigo e me disse assim, olha, eu acho que tu a devias pôr na escola. E eu perguntei assim, mas a escola vai ensiná-la a não morder? Será que a escola vai ensinar a não morder mais do que o que eu posso ensiná-la a não morder em casa? Vai ensinar a 2 mordidas. Se calhar vai levar algumas mordidas de volta, não é? Pronto. Mas ela acabou por levar a mordida de volta, curiosamente, de um adulto e nunca mais mordeu. Portanto... Não nós. Não fomos nós, mas ela levou uma mordida de volta de um adulto e nunca mais voltou a morder e eu fui agradecer muito ao adulto, ao contrário do que se calhar qualquer outro pai faria. Eu dizia, obrigada, porque tu respondeste na mesma moeda, ela aprendeu que não podia. Pronto, ponto final. Tu sempre chamaste a atenção dela para não... Sim, claro. Tentámos todas as estratégias e mais algumas, obviamente. E ali foi uma resposta que não foi minha, porque eu nunca teria mordido a minha filha em resposta a uma mordida, mas alguém o fez. Pronto, está assunto encerrado. De qualquer forma, ou era só falar mesmo? Se nós a puníamos, é uma boa pergunta. Há 10 anos. Provavelmente ela teria alguma consequência, mas eu não me lembro para ser precisa. Já foi há muito tempo. Ela era pequenina, ela tinha 2 aninhos. Pronto, mas isto para vos dizer, ela não precisou de ir à escola e deixou de morder. Portanto, quando diz ali que o lar cristão bem organizado, e atenção que o nosso não era necessariamente bem organizado, e se calhar ainda não é, mas quando as pessoas tentam fazer a vontade de Deus, Ele abençoa, não é? Onde as crianças podem ter aquela disciplina parental que é a segunda determinação do Senhor, é sem dúvida o melhor lugar, muito melhor do que qualquer escola pode ensinar. Portanto, a educação deve ser centrada na família. A família é claramente a instituição que Deus escolheu para formar o caráter da criança. Portanto, eu queria chamar aqui a atenção. Eu ainda há bocado, quando vos disse, nós andávamos na nossa experiência, até tentámos criar uma escola de igreja, na igreja que frequentávamos, e Deus sabia melhor, sabia mais, e sabia que o que vinha à frente tinha melhor qualidade do que o que a gente conseguia ver naquele momento. Mesmo estando nós a lermos, no Espírito trouxia para as escolas de igreja. Mas Deus sabia mais e sabia melhor. Vocês leem aqui a frase em baixo. Nem a escola da igreja, nem a escola superior proporcionam aquilo que o lar proporciona. Portanto, mesmo quando nós dizemos as nossas instituições, a Igreja Adventista tem escolas e é lá que nós temos que ser os nossos filhos, na escola Adventista, a nossa visão hoje em dia é diferente. A escola Adventista, e nós partilhamos isto com outras pessoas e outras pessoas concordam connosco,
A escola adventista é uma instituição missionária. Devia ser um sítio onde professores consagrados estão a tentar encontrar filhos do mundo. E a ensinar filhos do mundo e a ensinar-lhes sobre o amor de Deus. Porque a família consagrada não precisa do professor consagrado. Porque aquele professor não vai substituir aquilo que o pai e a mãe é suposto conseguirem fazer. E a verdade é que se nós lemos a frase a seguir, pensem nesta frase. Toda a gente a conhece. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Toda a gente conhece esta frase. Eu estava na frase que dizia oportunidades, que o lar tem oportunidades. Oportunidades para fazer isto. Mas reparem numa coisa. Não diz aqui, falarás aos teus filhos até aos 3 anos de idade. Não é o que diz lá. Diz, falarás aos teus filhos. Agora diga uma coisa. Como é que vocês respeitam o mandamento de Deus? Isto é um mandamento. Toda a gente reconhece isto? Isto é um mandamento. Como é que vocês cumprem este mandamento se o filho vai para a escola 7 ou 8 horas por dia? É impossível. A palavra certa é esta. É impossível. Se o filho não está a ser ensinado pelo pai ou pela mãe, o mandamento é impossível de ser cumprido. Claro que há imensa gente de valor na Igreja Adventista que foi à escola. Deus faz milagres de todas as maneiras e trabalha com aquilo que lhe dão. Mas há um ideal e há um menos ideal. E o ideal é cumprir com o mandamento. Estas palavras que tu vives na tua vida e com as quais tu foste reeducado, ensinas ao teu filho. Mas para isso tens que ter tempo com ele. Não dá para cumprir isto com um filho 10 horas na escola. É tão simples como 2 mais 2 serem 4. É a única maneira de cumprir com o mandamento. E a gente vai começando a ficar cada vez com menos tempo, mas o próximo ponto relaciona-se completamente com este, Joana. A verdadeira educação é orientada pelo relacionamento. Na onda daquilo que tu ias a dizer, não é possível haver educação se não houver relacionamento. E qualquer professor sabe isto. E o diabo sabe isto. O diabo sabe. Aliás, se vocês olharem para a Bíblia ou já leram o livro de educação, vocês vão saber que durante milénios não houve escolas na Terra. Não houve escolas. Deus não colocou uma escola no Éden, não mandou o Adão criar uma escola para os filhos, e não houve escolas até ao tempo do profeta Samuel, quando ele criou a escola dos profetas. Mas as escolas dos profetas era uma instituição de ensino superior para os líderes da comunidade. Sim, não eram para crianças. E se nós olharmos para o nosso maior exemplo, que é Cristo, apesar de já haver escolas no tempo dele, ele foi ensinado pela mãe em casa. E quando o Espírito de Profecia diz no Teatro das Lições que os fariseus o quiseram levar para as escolas deles, a resposta foi, não, porque aí vai ser corrompido. Portanto, o relacionamento é fundamental. E as crianças relacionam-se com as pessoas, é inevitável. Nós relacionamos-nos com pessoas. Eu dou por mim a imitar atitudes de alguns colegas meus e sou adulto. E se vocês forem honestos, vão perceber que às vezes imitam comportamentos de pessoas com quem vocês se relacionam regularmente. A criança, se tiver um bom relacionamento com os pais, vai imitá-lo. Mas se tiver um mau relacionamento com os pais, seguindo um bocadinho a linha de que a Ruth estava a dizer, vai imitar outra pessoa qualquer que seja referência para ela. E o diabo sabe isto. Se a criança criar uma afinidade com uma pessoa que não está focada em Deus, é aquele exemplo que ela vai seguir. Isto é aquilo que nós dizíamos ainda há bocado no exemplo, quando dissemos que pusemos a Rebeca em frente à televisão. Não há maneira mais clara de demonstrar esta verdade. A verdadeira educação respeita as leis e as fases do desenvolvimento. Isto é uma coisa que compete-nos a nós, como pais, perceber. É quando é que chegou ao fim uma fase e começa a outra. E nem sempre as fases são tão bonitinhas como a psicologia diz lá nos livros, do 0 aos 3, dos 3 aos 5, dos 5 aos 7. Cada criança é diferente. E nós notamos isso com as nossas. São só duas, e mesmo assim são diferentes no desenvolvimento uma da outra. A verdadeira educação não consiste em forçar a instrução a um espírito não preparado e não receptivo. A maior parte da nossa instrução nas escolas é muito cedo, muito abstrata. E nós sabemos que o cérebro de uma criança não é abstrato, é um cérebro concreto. Não dá para pôr informação lá dentro e eles perceberem. Não respeita. Durante os primeiros 6 ou 7 anos de vida da criança, deve-se dar atenção especial ao seu preparo físico, em vez de ao intelecto. Mas não é isso que as escolas fazem. Os pais, e especialmente as mães, devem ser os únicos mestres dessas mentes infantis. Voltamos à ideia que estávamos a falar dos ser os pais e as mães instrutores. Os pais, especialmente as mães, devem ser os únicos. Não fui eu que escrevi. Não digam que é uma ideia do Nuno. Está bem? Devem ser os únicos mestres dessas mentes infantis. E agora vem a frase
que nós raramente reparamos, não devem ser instruídos em livros. Não devem ser consumidores de segunda. Não devem de ir aprender sobre as borboletas nos livros, devem de aprender delas no meio da natureza. É o que o texto está a dizer. Não é para haver livros nesta fase, eles devem de aprender pela sua própria experiência. Esta era fácil de ser inferida. A verdadeira educação é não competitiva, não é? Não faz sentido, Deus não é competitivo, portanto não faz sentido ser competitiva. Qual é o pendor da educação dada atualmente? Qual é o objetivo para que se apela mais frequentemente? Que era o que falávamos há bocadinho da educação e da escola e das disciplinas e aquilo para o que concorremos, não é? É o proveito próprio. Grande parte desta educação é uma perversão deste nome. A abnegação é o princípio do reino de Deus e é o princípio que Satanás odeia. E ele nega até a existência do mesmo. Portanto, lembrem-se outra vez da ideia. Verdadeira educação, falsa educação. Uma maneira de criar um exército, outra maneira de criar o exército. Satanás nega até a existência do princípio da abnegação, que é o princípio base do caráter de Deus, o amor altruísta. Como é que alguém que é instruído na escola do diabo vai desenvolver um caráter cristocêntrico? É impossível porque ele nega a abnegação. Não é impossível porque Deus pode transformar o caráter Não, e se a Deus escolaridade pode... for feita dessa maneira... Mas a escolaridade é muito difícil. É muito difícil, sim. Não, mas isto com esperança para todos nós, porque obviamente nós fomos educados nessa escolaridade, não é? Não, Deus transforma o caráter e Deus pode mudar-nos, não é? E pela influência do Santo Espírito nós podemos contornar isso. Mas se eles puderem ser ensinados desde pequeninos, fantástico. Continuamos? Agora, este aqui, se calhar a maior parte de vocês não costuma pensar nele. A verdadeira educação reconhece a agricultura como componente essencial. A verdadeira educação reconhece a agricultura como componente essencial. Aonde é que Deus colocou Adão e Eva? No jardim. Não foi na creche, nem no jardim de infância, nem foi dentro de 4 paredes de betão. Foi no jardim. Qual foi o trabalho que Ele os mandou ter? Cuidar do jardim. Agricultura, não é? O contacto constante com o mistério da vida e o encanto da natureza, bem como a ternura suscitada com o servir a estas belas coisas da criação de Deus, tendem, não tem nada a ver com a educação, pois não, reparem o que vem a seguir, tendem a apurar o intelecto, purificar e elevar o caráter. E há alguns estudos que comprovam estas informações, que as crianças que são expostas a ambientes agrícolas têm uma capacidade de raciocínio superior às que não o são. Aliás, é comumente dito que Mas numa base melhores... diária. Uma base diária. Uma base diária. É comumente dito que os fulanos mais inteligentes à face da Terra são os agricultores. E a gente nunca acha isso. Não estou a dizer os hoje em dia que andam com uma maquinaria pesada e... Que não estou a dizer os que andam com uma maquinaria pesada e com herbicidas. Hã? São os mais inteligentes. A maior parte da maquinaria que nós temos hoje em dia foi evoluindo ao longo dos séculos por necessidade dos engenhos dos agricultores em fazerem agricultura. E nós hoje em dia usamos-las como proveito para outras coisas. Claro que hoje a agricultura está deturpada também ela, mas para perceberem o que estamos aqui a falar. Mas reparem esta frase cá de baixo. Ciência do Bom Viver, de certeza que já a leram, se calhar não repararam. No plano de Deus para Israel, toda a família tinha um lar na terra e terreno suficiente para plantações. Foi este o plano quando entraram pela terra de Canaã. Assim, eram proporcionados tanto os meios como o incentivo para uma vida útil, industriosa e independente. Quem é que hoje em dia gostava de ter independência financeira? Pois, está lá escrito como? Com terreno para plantações. Agora reparem o que é que vem a seguir. A frase é curtinha, mas venham ver o que é que vem a seguir. Nenhuma medida humana já excedeu a este plano. Ponto final. Não há nada, de nenhuma maneira, que qualquer ser humano tenha pensado para organizar a sua família e a sua sociedade, que tenha conseguido ceder o plano de Deus para uma família equilibrada, e este plano passa por ter um terreno suficiente para plantações, ou por outras palavras, vida no campo com agricultura. Nenhuma medida humana conseguiu ceder isto até hoje. Portanto, se vocês quiserem estar a viver na plenitude do plano de Deus para vocês, não é num apartamento da cidade que o conseguem fazer. Portanto, aqui são só algumas imagens.
E podem ver a satisfação delas? Da agricultura. Elas neste momento têm um canteiro, uma cama de cultivo elevada para cada uma, e isto foi as produções delas o ano passado, no final da época. Bom, a verdadeira educação tem como fundamento e alvo o conhecimento de Deus através do contacto com a sua palavra. Isto era óbvio também, não é? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, o entendimento. A Bíblia deve ser tomada como fundamento do estudo e do ensino, deve ser a base de tudo, a Bíblia. A verdadeira educação tem como fundamento e alvo o conhecimento de Deus através do contacto com as suas obras. E as obras criadas de Deus é a natureza, não é? Também sabemos isto de forma intuitiva. A frase diz, tanto quanto possível, seja a criança, desde os mais tenros anos, colocada onde esse maravilhoso manual possa abrir-se diante dela. Que possa ela contemplar as cenas gloriosas desenhadas pelo artista-mestre sobre a tela mutável dos céus, que se familiarize com as maravilhas da terra e do mar, que observe os mistérios que se vão revelando nas estações em contínua sucessão e em todas as suas obras aprenda acerca do Criador. De nenhuma outra maneira poderá o fundamento de uma verdadeira educação ser lançado tão firmemente, tão seguramente. A Bíblia diz-nos, ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando for velho não se esquecerá dele. E aqui diz-nos que é no contacto da natureza que se coloca de forma mais firme este fundamento. Aqui são algumas imagens delas na natureza. Aqui em baixo à esquerda elas mantêm um diário da natureza. Coisas que elas descobrem, às vezes apanham qualquer coisa, colam no diário, fazem registros do que aprendem na natureza. Portanto, é uma forma de trabalhar alguns conteúdos académicos de uma forma muito prática. Então, a verdadeira educação cria pensadores, não meros refletores. Cada ser humano criado à imagem de Deus é dotado de certa faculdade própria do Criador, a individualidade, faculdade esta de pensar e agir. Os homens nos quais se desenvolve essa faculdade são os que encaram responsabilidades, que são os dirigentes nos empreendimentos e que influenciam caráteres. É a obra da verdadeira educação desenvolver esta faculdade, preparar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento dos outros. Portanto, quando nós lhes damos apenas coisas que outros já pensaram para refletir sobre elas, pensar faz sentido, não faz sentido, o que é que esta pessoa pensou, o que é que aquela pessoa pensou, não é? Quando lhes permitimos eles próprios chegarem a conclusões, descobrirem as coisas, descobrirem fórmulas, descobrirem maneiras de resolver os problemas deles, em vez de irem só pesquisar como é que os outros já resolveram este problema, não é? É uma forma de criar pensadores e não meros refletores. Se pensarem um bocadinho, a maior parte da instrução académica que nós temos, como é que nos é apresentada? Olha, isto é assim. Isto é assim. Alguém pensou isto e isto é assim. Portanto, tu agora não tentes descobrir a pólvora outra vez, porque isto é assim que se faz e é assim que funciona bem. Não nos estimulam a pensar fora da caixa e dizer, mas será que é mesmo assim? Porquê é que é assim? E se eu tentasse daquela outra maneira? Não, faz assim que a gente tem feito sempre assim e assim tem funcionado. Isto é um pensamento refletor. Não é? Tu vais à igreja, estudaste a escola sabedoria na semana, vais à igreja ao sábado de manhã, fazes as tuas orações, fixe. Estás com uma boa ligação com Deus. Tu vais à igreja todas as semanas, tens uma ótima ligação com Deus. O que é que nós estamos a ver este fim de semana aqui? Eu posso estar cheio de atividade eclesiástica e ainda assim estar completamente longe do caminho que Deus quer para mim. Então, ali só 3 exemplos. Né? Estávamos a trabalhar o magnetismo e ela descobriu que conseguia fazer uma cadeia magnética. Aqui estamos a trabalhar a ideia da superfície de tensão da água. E aqui a imiscibilidade do azeite com a água. Pequenas coisas, mas práticas, não é preciso ler no livro, não é? Pode-se ver com os próprios olhos. E com isto terminamos os nossos princípios. Temos aqui uma frase só para pôr em perspectiva. O objetivo da educação do mundo, as métricas do que os pais consideram um filho bem-sucedido e aquilo que Deus diz que é a verdadeira educação. Não é sobre Harvard, é sobre o céu. A frase em inglês faz piada com o trocadilho, não é? It's not about getting into Harvard, but heaven. Mas é isto que Deus está a dizer. Até podes ir para Harvard, mas eu quero-te mesmo é no céu. E temos aqui uma frase do Sutherland, um daqueles livros que a gente falava ao princípio do Fontes Vivas das Cisternas Rotas, que nos chama a atenção como pessoas que estão a tentar reeducar-se, até nós mesmos pessoalmente. Quão estreita é a linha entre a verdade e o erro. Quão estreita, quão fina. Como é fácil para aqueles que comeram da árvore da vida recorrerem à árvore do conhecimento, do bem e do mal. Nós hoje estamos a comer daqui a dizer
estou com Deus e amanhã estamos a ser levados sob o jugo do diabo, atrás de qualquer coisa que fomos criados para fazer sem percebermos que a nossa mentalidade estava corrompida. Então, quão fácil é nós acharmos que estamos a fazer o que é certo e a seguir estamos a fazer outra vez o que é errado. Quão é fácil é fazermos uma salada em que vai um bocado de um fruto daqui e um bocado do fruto da colá. Quão fácil é eu deixar-me corromper pelo meu ensino passado e pela minha educação e continuar a transportar isto pelas gerações fora. Por isso é que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração, porque de facto estes erros são transmitidos, mesmo sem a gente o querer. E isto está aqui para nosso alerta. E temos que ter este foco, como Paulo tinha, de que as coisas não correm sempre bem, mas que somos chamados a recorrigir o nosso caminho. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu ache alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Paulo sabia que o que estava para trás era terrível, mas ele tentava se esquecer daquilo para se focar na meta que tinha para a frente. E este é o objetivo da verdadeira educação. Para mim, com as minhas filhas, mas para mim pessoalmente. É que eu possa ser reeducado, de maneira que eu possa também eu próprio continuar a prosseguir para o alvo. E este era o último slide. Vamos só terminar com uma oração e depois podemos fazer perguntas e respostas. Vamos terminar esta parte com uma oração. Queres orar tu, bem? Melhor ainda há bocado. Querido e amoroso Deus, nos apresentamos perante Ti como pecadores que somos, falhos que somos, sabendo que necessitamos desesperadamente de um Salvador, de alguém que nos ajude e que seja o nosso professor. Por isso eu te peço, ó Pai, por cada família que aqui está, por cada criança e adulto, Pai, que Tu possas ser o professor e aplicar em nós esta verdadeira educação e que possas trabalhar-nos para que verdadeiramente, ó Pai, possamos aprender na Tua escola para que um dia possamos de facto estar no Teu reino. No nome de Jesus. Amém.